Bom, queridos, hoje à noite eu vim assim com desejo de nós falarmos uma vez mais no medo. E por que eu quero falar de medo novamente? Irmão Adilson, isso aí já não foi muito falado? Pois é, mas eu disse domingo passado para vocês que tem coisas que eu não consigo fugir delas. Eu deixei, normalmente a base da mensagem que eu trago é no Novo Testamento. Mas essa semana toda eu tenho estudado e tenho procurado o Evangelho, porque para mim o Evangelho inicia-se lá no Gênesis. Né? Eu fui muito perseguido e provocado e murmuraram muito de mim, porque dizia assim, ó, o Mianes, porque lá em outra igreja eu sou conhecido como o Mianes, né? O Mianes só prega Novo Testamento, o Mianes não aceita o Antigo Testamento, tudo bobagem deles. É que é óbvio que se eu estou fazendo estudos do Evangelho, leva anos, só se nós passar superficialmente, mas para quem busca cada iluminação do Cristo e avalia cada palavra dele para viver, olha, 10, 15 anos são nada para falar do Evangelho. É nada. Entendeu? É bom lembrar que o nosso irmão João, apóstolo de Jesus, ele disse que se fosse, olha a cabeça dele lá, olha uma hipérbole, se ele fosse escrever tudo que Jesus disse e fez, ele pensava que no mundo, no planeta Terra, não cabia os livros. Olha só. Então, se nós pegar só o que ele escreveu, e nós começarmos a examinar os detalhes, as lições, os porquês, e como isso implica na nossa vida, se nós formos estudar para viver isso, olha, irmãos, nós vamos ficar aqui 30 anos, 40 anos, é uma peregrinação como a do deserto, e nós vamos estar aprendendo a vida toda, só no Evangelho. Isso para não entrar nas cartas paulíneas, nada, só ficando no Evangelho, entendeu? É claro que quem vai ler superficialmente não enxerga essa condição, né, de profundidade do Evangelho. Mas uma das coisas que os evangelhos e as cartas nos trazem, que inclusive há um quinto evangelho um dos evangelhos, mas Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo, ele diz que Jesus Cristo, segundo o evangelho dele, do Paulo, as boas novas que o Paulo pregava, entendeu? Aí ele dá a descendência, é da descendência de Davi e tal. O que o Paulo está dizendo? Está dizendo, eu prego o Cristo que é imanente das profecias. Eu prego o Cristo que é o Messias prometido desde a Torá, desde o Gênesis, Êxodo, Levítico, os Números, Deuteronômio. E mais todo o Taná, que é todos os livros históricos e proféticos do Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento. Ele disse, o Jesus que eu prego, ele está lá. E isso não é novidade, porque, se não me foge a memória, foi o Lucas que escreveu que Jesus no caminho de Emaús, né, ele disse, quando Jesus ressuscitou e foi e se aproximou de dois discípulos, que tudo indica que era um casal que morava em Emaús, então discípulos aqui não precisa definir gênero, então dois discípulos, o casal, não vou entrar no detalhe, mas tem como comprovar isso, que era um casal. Jesus se aproxima, começa a andar com os dois estão tristes, eles estão indo para Emaús no domingo, no amanhecer, na madrugada de domingo, quando Cristo já tinha ressuscitado, e eles estão indo embora, que não foram no sábado, porque ficaram em Jerusalém, porque tinha o dia de descanso, não podiam caminhar,
aquela longa distância. E aí Jesus se aproxima e diz o evangelista que eles estavam muito tristes, e eles nem, a tristeza cega a gente, o medo cega a gente, e a tristeza também, a ansiedade cega a gente. Quando a gente está ansioso, fica cego. A Escritura fala de Agar, a serva de Sara, certo? Que ela, quando foi despedida por Abraão, e levou seu filho Ismael, lá no deserto de Berseba, ela começou a chorar, e deixou o menino lá, embaixo de uma arvorezinha, e disse: o meu filho vai morrer, porque acabou a nossa água, não tem água. O lugar é deserto, não tem água, lugar árido. E ela começa a chorar, se distancia para não ver o menino morrer, porque na concepção dela, ela ficou com medo de que seu filho morresse de sede. E ansiosa, começou a chorar. Mas Deus enviou um mensageiro. Um mensageiro, eu não gosto mais da palavra anjo, porque a palavra anjo mistifica. E mensageiro pode ser tanto celestial quanto aqui da terra mesmo. Muitas coisas que a Bíblia apresenta como mensageiro não tem nada a ver com imaterial. Entendeu? Por isso que eu estou desmistificando aqui. E fiquei com nojo da palavra anjo, né? Que sai lá do grego para o latim angelos, e que chega para nós aí na mística, que tudo vem voando, tudo vem de lá e tal. Espera aí, qualquer um pode ser um mensageiro de Deus, entendeu? Qualquer pessoa pode ser um mensageiro de Deus. O varão Gabriel pode ser só um varão mesmo, entendeu? Maria não se espantou, achando que ela não viu asa, ela não viu nada disso, né, no varão Gabriel. E por que varão? Varão é um homem, entendeu? Mas aí é para outro dia. O que eu quero dizer é o seguinte, é que Agar, medrosa e ansiosa, não enxerga a bênção. Se vocês acharem os textos aí, vão colocando ali, tá? Não enxerga a bênção. Resultado, ela começa a chorar e chega um mensageiro. E diz: ô Agar, por que tu está chorando? Porque eu fui despedida da casa do meu senhor, e o meu filho agora está ali, vai morrer de sede. E é interessante que o mensageiro não chama de criança, nem de dizer: o moço não vai morrer não. O moço também é abençoado. É como se usasse de uma psicologia dizendo: eu já vejo ele grande. Tu acha que ele está morto, e eu vejo ele adulto. Olha só que coisa interessante. E aí ele dizia: eis aí a água estava do lado dela. As bênçãos do Senhor estão junto de nós. O poder de Deus está conosco. A graça do divino nos envolve. As misericórdias do Todo-Poderoso nos cobre. O amor do Senhor é a nossa energia. Então não precisamos temer. Quando a gente teme, a gente não enxerga isso. A gente não enxerga Deus como uma fonte de bênção, como uma fonte de poder, como uma fonte de vida, como uma fonte de energia para nós. Então nós precisamos nos conscientizar. Nós servimos, ao menos a gente diz por aí, não é? Que nós servimos a Deus. Nós temos que ter um cuidado para as palavras não ser só palavras. As nossas palavras, elas precisam ir para uma receita de maná espiritual. Maná, pão do céu, entendeu? E lá no deserto o Senhor fazia o maná cair prontinho, não é? E o povo ia lá e colhia. Mas agora eu vou fazer aqui uma conjectura. No tempo da graça, o Senhor, porque o Senhor disse para Israel: olha, quando vocês for possuir a terra de vocês, vocês vão arar a terra, vocês vão cuidar da terra, e eu vos darei pão. Então envolvia dois pontos importantes, certo? Que era
a ação humana e o poder de Deus. A atitude humana e o poder de Deus. É isso. Então, agora nós recebemos de Deus a orientação e nós precisamos misturar com a prática, com a obediência. O nosso maná hoje, ele só vai ser ingerido por nós de verdade se a nossa fé pegar as palavras de Deus e transformar em prática na nossa vida, através da obediência. Senão não tem maná, não. Senão a gente fica falando, sabe aquela casa que a gente chega, tem um bolo, assim, uma torta bonita, né? Lá na Rosete sempre tem, né? Uma torta bonita, assim. E já pensou chegar lá, olha para a torta aqui, bonita. Foto. E vai embora. Não experimentou o sabor, não participou daquilo ali. Ainda bem que na Rosete não é assim, a gente engorda lá, que ela já vai partindo e já chega na tua mão, tá? Então, mas é interessante isso. Alguns no banquete da mesa do Todo-Poderoso não se alimentam de Cristo. Tiram foto de Cristo, falam de Cristo, acham bonito, acham interessante, tudo, mas não transformam nada do que aprendem em prática. Como consequência, se enfraquecem. Como consequência, viram medrosos. E aí vem a incoerência. Vem a incoerência. Entende? Que se torna em farsa, uma vida falsa. Uma vida hipócrita. Por quê? Porque diz, eu sou crente, mas eu estou morrendo de medo. Eu sou crente em Jesus, mas eu morro de medo da vida. É nesse sentido que nessa noite, baseado no que Jesus disse para os 2 discípulos do caminho de Emaús, porque lá, quando eles estavam cheios de medo, como Agar, que não viu a fonte, eles também não enxergavam que era Jesus. Jesus ia andando com eles, conversando com eles, eles reclamando das coisas e não perceberam que estava falando de Jesus. Reclamaram dele ter morrido, reclamaram dele ter agora desaparecido, e ele estava ali, bem juntinho com eles. Olha só que coisa interessante. O medo e a ansiedade enfraquecem o ser humano. O medo e a ansiedade cegam o ser humano. E Jesus, para despertá-los, o que ele faz? Ele traz o Evangelho. Naquele tempo, não tinha o Novo Testamento. E como é que Jesus dá Evangelho para eles? Jesus começa a falar, está escrito assim, ó, e começando por Moisés. Quando a expressão começando por Moisés, entendeu? Está tratando da Torá. Olha só, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E por todos os profetas. Ele mostrou o Evangelho dentro de todo o Antigo Testamento, mostrando para eles o que falou Moisés, o que falou os profetas, e ele foi trazendo porção por porção das palavras do Antigo Testamento e dizendo para eles, não estava escrito isso, não estava escrito isso, não estava escrito assim, não estava... É a partir daí que eu vou fazer um trabalho aqui nessa casa. Eu vou falar o Evangelho de Jesus aqui. Hoje eu vou dar só uma pitadinha, mas eu vou começar uma reunião em algum dia da semana para mostrar o Evangelho em todo o Antigo Testamento. Me veio ao coração, porque eu comecei a estudar, é fascinante. Quanto mais eu mergulho lá, mais eu gosto. Eu amo Jesus, vocês sabem disso, mas cada dia ele fica melhor para mim. Cada dia é mais claro, entende? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais, brilhando mais, brilhando mais, até se tornar dia perfeito. Glória ao nome do Senhor. Em tratando-se da caminhada do cristão, Paulo, em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, os versículos aí, me perdoem, eu não estou lembrado, mas deve ser o 5 ou 6, não sei. O Paulo diz que as coisas que estão escritas, quando Paulo está escrevendo isso, de novo eu repito, ainda não tinha o Novo Testamento.
Paulo está escrevendo lá pelo ano 56, 57, entende? Depois, ou da era cristã, entende? Então, o Paulo ele começa a escrever coisas que não era do Novo Testamento. Então ele diz assim, ó, as coisas que estão escritas. Que coisas que estavam escritas nos dias de Paulo? O Antigo Testamento. A Torá e os profetas. Certo? Então, ele diz, as coisas que estão escritas ficaram escritas para exemplo nosso. E agora se assuste. Para quem já são chegados os fins dos tempos. Mas para aí. O Paulo está dizendo que há 2000 anos começou o fim dos tempos. É o que ele diz lá. Então, olha bem, ele diz que o fim dos tempos, e está certo, porque se você olhar, a criação foi feita em 6 dias, e no 7º o Senhor descansou. Ok? Da criação. São anos mileniais. Ora, Jesus chega numa contagem do 4º ano. Se ele chega no fim do 4º ano e inicia-se os 2 dias semanais, para então nós precisamos depois entrar no milênio, nós estamos exatamente do meio para o fim. O Paulo não estava errado, não. O Paulo estava certinho. Entendeu? Ele estava com a revelação de Deus. Só, daqui para lá é assim. E aí quando você vai ler Mateus capítulo 24, você vai entender o que eu estou falando aqui. Que muita gente confunde terremotos, maremotos, como sinal do fim. Mas lá não está escrito isso, não. Entendeu? Guerras e rumores de guerras. O sinal do fim. Não, senhores. Pestes em muitos lugares, coronavírus. Entendeu? Não é sinais do fim, Jesus, pelo contrário, ele diz assim, ó, mas ainda não é o fim. São sinais da rotina da vida. São sinais da sequência, o que Jesus está dizendo lá, ó, as coisas vão acontecendo como sempre acontece, vai por aí afora, e isso aqui não é o fim, não se assuste com essas coisas, não tenha medo destas coisas, como se isso fosse o fim da humanidade. Não é. É Jesus que diz, não sou eu não. Mateus 24, mas não é o assunto de hoje. Isso tudo me fez ir lá atrás, naquilo que o Paulo disse que está escrito, por exemplo, nosso, naquilo que é o evangelho inicial. Entendeu? E vasculhando a Bíblia, eu cheguei em Números, capítulo de número 33. O que tem em Números, capítulo 33, irmão Adilson? Bom, em Números, capítulo 33, Deus dá uma ordem para Moisés escrever o passo a passo da jornada de Israel no deserto. A saída de Ramsés até a chegada em Canaã. Vocês sabem que lá no deserto, Deus é que guiava o povo. Tinha uma nuvem que os cobria, e a nuvem andava e eles andavam. A nuvem parava e eles acampavam. Era o GPS. Era o GPS. O que vocês veem do GPS aí, Deus já tinha lá, é tecnologia. E a nuvem parava, eles já sabiam, para aqui, vamos acampar, porque a nuvem parou aqui, é para nós descansar aqui. Entendeu? Então, quando você vai ver em Números 33, Deus ordenou que cada parada fosse registrada por Moisés. E se você for contar quantas paradas tem ali, tem 42 paradas. 42 paradas. Eu não vou usar aqui da guimatria, que nós nem estudamos isso aqui, mas a guimatria vai dar 42 paradas, 4 e 2, 6. 6 é o número do homem, o 6º dia. O 6º dia. 7 é o número do divino que vai para o descanso. Tá? Não é matéria de hoje, só estou dando um toquezinho assim. 42
podemos chamar 42 passos para a terra prometida, 42 degraus da escada de Jacó para a entrada na terra. Enfim, eu poderia trazer aqui várias ilustrações, porque a Escritura me permite ilustrar de várias formas. É só você olhar o ensino do Cristo, que ele é ilustrativo, entendeu? Posso fazer parábolas em cima do assunto, mas não é isso que eu quero. É que quando você chega ali, Moisés começa a dizer, ó, saímos daqui, fomos até ali, saímos dali, fomos até lá, e aí a nuvem andou. Nós não temos os detalhes da nuvem andando, porque isso está no ensino judaico oral. Então nós não temos esses detalhes. A gente só lê ali e diz, tá, eles acamparam em tal lugar. Aí depois levantaram acampamento, acamparam em tal lugar. Por que eles levantavam o acampamento? Porque a nuvem se movia. Está em outros textos para nós examinarmos. A nuvem se movia. Então nós podemos dizer assim, aquela nuvem trabalhava o mover de Deus entre a nação de Israel. Eles confiaram em um Deus que os tirou da escravidão, que os conduziu através da travessia do mar e que os levou por 40 anos, cuidando deles, sustentando eles, protegendo eles, disciplinando eles, porque qual o pai que não disciplina ao filho a quem ama? Disciplinando eles, orientando eles, ensinando eles. E o que vem é que em cada passo tem algo para nós aprender. E quando você chega, Números 33, versículos, se não me foge a memória, 24 e 25, nós vamos ter aí, Harod, está ali? Pode ler ali para mim? Hã? É isso? Harod. Harad. No hebraico ele tem um C na frente. Quando a gente vai fazer a pronúncia no hebraico, tem um C ali na frente. E você sabe o que essa palavra quer dizer? Medo. Acamparam no medo. Harad. Acamparam no medo. Essa palavra diz medo, ansiedade. Ela é a mesma palavra, medo e ansiedade. Entende? Tanto que quando a gente vai fazer uma tradução direta do hebraico para nós, faz ali uma barrinha. Entende? Porque as duas coisas tratam no hebraico a mesma coisa. Então você vê, cada passo que você encontra aí tem um sentido. Porque são os ciclos da vida humana. E hoje à noite eu quero falar só um pouquinho sobre esse ciclo do medo. Nós, por exemplo, estamos vivendo o ciclo do medo no planeta Terra. Mas Israel também passou pelo ciclo do medo. O lugar do terror, o lugar da ansiedade. Mas Deus estava lá. Foi a nuvem de Deus que fez eles parar em Harod. Foi a nuvem de Deus que parou ali e disse, acampa aqui. Disse, Senhor, mas aqui é tenebroso, aqui dá medo. Aqui é o terror. Aqui é pavoroso, Senhor. E você fica imaginando acampar no meio do medo. Dá para dormir direito? Dá para sair da tenda de boa? A gente anda relaxado, acampado em meio ao medo? Não, né? Olha que coisa interessante. Deus permite nós andarmos no meio do medo. Não é à toa que lá na frente, o salmista, o Davi, o grande guerreiro, o rei de Israel, o escolhido de Deus, ele fala de passagens de vale, de sombra de morte. Só que ele diz assim, mas eu não vou ter medo não. Por quê? Porque tu estás comigo, pois eles aprenderam no acampamento do terror, no acampamento do medo e da ansiedade, que Deus não os deixou,
Deus não os abandonou, Deus não se esqueceu deles. Você pode estar acampado no meio do medo, mas você é lembrado do Senhor. O Senhor olha por ti, o Senhor cuida de ti, o Senhor te abençoa mesmo no meio do medo. Oh, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Ele está te dando novas experiências. Ele está te dando nova... irmão Adilson, mas e o desemprego? Mas a situação? Aí vão lembrar do sermão de Jesus Cristo no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Quando ele diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Aquele que cuida das aves do céu, e ele manda olhar as aves, elas não semeiam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial tem cuidado de cada uma delas, não falta comida para elas. Oh, glória a Deus! E ele acrescenta, observai, olhai, porque o Evangelho não é só pregação. Aliás, o Evangelho é mais ensino do que pregação. Lamentavelmente, somos de uma geração que o Evangelho virou pregação, proselitismo, tentativa de converter pessoas para a igreja. Mas Jesus não mandou assim, não. A ordem de Jesus é ide e ensinai. Dá ensino para o povo, ensina o povo, orienta o povo, passa as palavras de Deus para o povo, e isso façam sem nenhum interesse, não cobicem nada do que é do povo, vós que sois mestres, que sois anunciadores das boas novas, convertei-vos ao nosso Deus, e anunciai as palavras de Deus, sem cobiçar o que é do povo. Não cobice o carro do outro, não cobice a carteira do outro, não cobice o cartão de crédito do outro, pregue o Evangelho como você recebeu o Evangelho, de graça recebestes, de graça dai, diz o mestre dos mestres. Não é para sair por aí querendo fazer. Tem gente que já diz assim, olha, outro dia eu vi um vídeo do Luciano Davan, e ele estava sendo entrevistado por vários jornalistas, e foi perguntado a ele, e se der errado, se as coisas não saírem bem? Ele disse, olha, nós temos uma grande loja, dá para transformar ela em igreja, temos estacionamento e tudo mais. Se tivermos que fechar as lojas, dá para transformar em igreja, e pastor ganha bem. Essa é a visão dele como empresário. Ele já entendeu que não dando para vender as coisas da China, entendeu? Dá para vender as coisas do Brasil. Igreja, 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 negócio, negócio. O nome de Jesus vendido. Dá para criar uma fábrica de óleo ungido, de sal grosso, de folhinha não sei das quantas, e distribuir maquininha lá no estacionamento para arrecadar dízimo. É isso que eles enxergam, entendeu? Eles não olham mais a igreja como um local de cura, um local de fortalecimento, de orientação espiritual, de graça divina. Já não é mais olhada assim. Hoje a igreja já é olhada como uma fonte de dinheiro. É por isso que vai para 17 anos aqui, e eu nunca fiz uma coleta, nunca falei em dinheiro nesse lugar, e me recuso a falar. Não faltou conselho para mim, mas pode pedir, tem coisa que... Eu disse, não, se Deus me chamou, Ele vai cuidar de mim. Como? Eu não sei. Eu não sabia. Teve momentos que eu acampei no meio do medo. Teve momentos que acampei no lugar do terror. Irmão Moisés, quanto é que falta? Está faltando tudo. Vamos orar. Olhei para eles, vamos ser fortes, uma tremedeira. Entendeu? Mas o Senhor não deixou faltar. Aleluia. Pessoas que nem nunca entraram aqui enviaram recursos para pagarmos o aluguel e tudo mais. Até que depois fomos abençoados de uma outra forma. Louvado seja Deus.
e nunca mais faltou nada. E tem aqueles que, com carinho, têm nos ajudado, têm botado, como diz, o ombro embaixo da carga. E tem sido uma bênção, entendeu? Louvo a Deus, porque não fiz do Evangelho uma fonte de ganho, tendo como preciosa coisas muito maiores do que o dinheiro. Oh, a franca entrada no reino de nosso Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Andar de cabeça erguida, sem medo. Nunca me apresento como pastor em lugar nenhum. Nem aqui para vocês nunca me apresentei como pastor. Não, sou o irmão Adilson, servo de Jesus Cristo, anunciador das boas novas do reino. Aleluia! É isso que eu sou. Eu não sou mais do que isso, não. Eu sou vosso irmão. E diante desta condição de irmão, sou também vosso servo. Estou aqui para vos servir. Não estou aqui para controlar a vossa vida, nem mandar em vocês, nem requerer de vocês alguma explicação de vossas ações e atitudes. Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ensinar o caminho da vida em Deus, da vida com Deus, da vida para Deus. É isso que Ele me chamou. Cabe a cada um inteligentemente escolher viver com o Senhor, servir ao Senhor de todo o coração, porque esses são os bem-aventurados. Acamparam no terror, acamparam no medo, e Jesus diz: não precisa ficar ansioso. Vossa água, vosso pão, Deus proverá. Vossa roupa, Deus proverá. É o que Ele diz. Por causa destas coisas, não anda ansioso. Não tenha medo do desemprego, não tenha medo. Mas, irmão Adilson, lá em casa são várias pessoas. Deus trabalhará por ti. Aleluia. Se você é trabalhador, se você é correto, se você é esforçado, se você é corajoso, não tenha medo de ficar sem o que comer, sem o que beber, nem sem o que vestir. Na continuação dos textos que manda olhar para os pássaros, Ele também manda olhar para os lírios do campo. Se você já observar o lírio, lamentavelmente na correria da vida moderna, tem gente que não conhece nem o perfume de uma rosa. Não tem tempo para contemplar um lírio. Mas se observar os lírios do campo, olhe para eles. Eles não têm tecelagem, não tem costureira que trabalha para eles, mas nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles. Não pode assim aquele que veste uma erva do campo também vestir vocês? Não pode Ele cuidar da vossa vestimenta? É preciso confiar. É o que Jesus está chamando a atenção. Quando Deus nos permite acampar no meio do medo, acampar, viver, estar, ter que residir, conviver com o terror, Ele quer nos ensinar a confiar nele. Ele quer que nós olhamos para Ele. No domingo passado cantamos aqui aquela canção maravilhosa: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, seu grande amor. Essa é a canção, né? Aí ele diz: não me guio por vista, eu não sirvo a Deus pelo que eu vejo. Não, como é que eu me guio então? Eu vou pela fé, pela confiança que tenho no Senhor. Às vezes o que eu olho é terrível, às vezes o que está diante dos meus olhos é assustador, é o vale do terror, mas eu não me guio pelas vistas, eu confio no Senhor de todo o coração. Aleluia! Essa é a mensagem de Deus para nós. Quando Deus permite toda a nação de Israel acampar, quando Ele faz a nuvem parar no lugar do medo, foi Ele que fez, foi o GPS dele que levou. Tem gente que pensa que o GPS é coisa moderna. Isso aí é tecnologia celestial antiga, antiguíssima, entendeu? O Criador já, Moisés, pode ficar tranquilo. Mas Senhor, para onde que eu vou? Não sei se vou para a direita, se vou para a esquerda. Fica tranquilo, rapaz. Durante o dia
vou fazer uma nuvenzinha, ó, ficar sobre a cabeça de vocês. Ela já vai ajudar a proteger vocês nesse caminho de deserto, já vai ajudar a proteger vocês para o sol não queimar vocês e adoecer vocês, vai dar descanso para vocês. A minha presença vos dará descanso. Oh, você tem a presença de Deus com você? Aleluia. Você só fala de Deus ou você convive com Deus, comunga com Deus? Se você comungar com Deus, a presença dEle te dará descanso, te fará descansar, te dará tranquilidade. As pessoas vão se assustar, não com as coisas que você passa, mas com a tua tranquilidade, com a tua paz. Aleluia! É no meio do descanso da presença do Todo-Poderoso que você vai poder dar shalom para os outros. Você vai poder olhar para os outros, receba a plenitude do divino. Isso é shalom, plenitude do divino. Aleluia, nada me faltará, diz o poeta, cheio da plenitude de Deus. O Senhor é o meu guia, é o meu pastor, é o meu mestre, é o meu condutor, é aquele que me protege, é aquele que me vale em todo tempo. Aleluia, nada me faltará. Olha que coisa extraordinária, meus irmãos. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer a tua oferta. Deus não quer você por aí entregando folhetinho. Deus não quer você exposto ao ridículo, gritando na praça. Deus não quer você dentro de condições que te aflijam a alma, em canseiro e fadiga. Não! Deus quer que você descanse dele. Deus quer que você tenha paz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que as pessoas olhem para você. A luz não grita, a luz brilha. Oh, aleluia! Jesus não disse: ide por aí e clamai. Vai, grite por aí afora que eu sou isso ou aquilo. Não. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Aleluia, vós sois a luz do mundo. Ele estava pré-anunciando, dizendo assim, porque antes ele disse que ele é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Depois ele fala para os seus alunos, discípulos: vós sois a luz. Aprenderam comigo, receberam de mim, agora vocês têm de mim em vocês. Agora vocês são o que eu sou. Agora vocês me representam. E já havia o mestre amado que seria elevado aos céus, a imatéria. Louvado seja o seu nome. E ele, prevendo que ele queria deixar aqui um luzeiro nessa terra. Quem é esse luzeiro? É eu, é você, somos nós que o amamos, que aceitamos a sua palavra, que recebemos a sua doutrina, que abraçamos o evangelho, aleluia, e que transformamos em prática de vida. Nós que agora, mesmo acampado no meio do medo, mantemos a tranquilidade. Mesmo acampado no meio do medo, sabemos que Deus cuida de nós. Nós que não temos a nossa vida por preciosa, e que sabemos que o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É para nós, é de nós que Ele está falando. Louvado seja o nome do Senhor. É dentro desse contexto que acampar no lugar do terror, acampar no meio do medo, deve nos trazer a lição de confiarmos mais. Quando o Senhor nos conduz aí, Ele está esperando mais confiança. Não é mais oração chorosa. Mas como, irmão, você está falando contra oração? Não. Eu estou dizendo que tem gente que chora muito, ora muito, mas não confia nada. Tem gente que vive em oração nos montes. Tem gente que é do monte, né? Tem gente que é do monte. Vive no monte o tempo todo. Tem uns que vivem no monte de coberta e outros no monte, né? Então sempre tem a turma do monte, né? Tem a turma do monte. Mas não confio nada. Eu no início da minha fé também andei em monte. Eu não compreendia como eu compreendo hoje.
Eu não compreendia. Hoje chega, minha irmã, eles vão orar lá no monte. Eu disse, rapaz, Deus me abençoou tanto. Tem um condicionador de ar no quarto. Entende? Eu ligo, não tem mosquito, não tem nada. E Deus está lá. Para que eu vou para monte? Eu não sou idólatra, não. Eu não sou idólatra. A idolatria. Lê o Antigo Testamento e vê quem era a turma do monte. Era a turma da idolatria. Eles não saíram do monte, eram idólatras. Tinha o poste ídolo, tinha o lugar que acende, tinha o dia da lua nova, tinha o dia da lua cheia, era a turma do monte. Quando Deus levanta o profeta Ezequiel, tinha um problema lá naquela turma de sacerdote lá, até a turma do monte e a turma do templo. Dentro do templo tinha lá altar ao Deus Sol, a lua, aquela coisa arada toda. Deus abriu um buraco no templo e disse, olha lá, meu filho, olha lá, as imagens que provocam ciúme. As imagens que provam que o povo é fornicador, é adúltero. Não é adultério de trair mulher. Não, está falando do adultério contra o próprio Deus. Porque se eu adoro outros deuses, se eu estou condicionado a outra doutrina que não é a doutrina de Deus, eu sou um fornicário. Eu sou um traidor da comunhão com Deus. E tem gente hoje que faz a mesma coisa. Vai lá para os montes, aí fica adorando um monte. Parece que Deus só fala naquele lugar. Não, irmão, ó, o teu problema é grave? É grave. Sobe comigo o monte. O irmãozinho sem entendimento, porque diz, ó, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Entendeu? Aí lá vai o irmãozinho, dia de chuva, ainda pega gripe. Entende? Vai para lá, fica lá no monte, porque lá acende tudo. Naquele dia não acendeu, porque estava chovendo. O fogo divino não é apagado por água, mas aquele lá não é divino, então apaga, né? Porque quando Elias fez em volta do altar uma valinha e mandou encher de água, mandou encharcar o altar e tudo, a lenha, encharca tudo, encharca bem. 12, se não me faz a memória, 12 cântaros de água ali em cima do altar e tudo mais. E ficou cheio a valinha em volta do altar. E ele clamou aos céus e pediu que descesse fogo do alto, fogo divino, não fogo estranho, fogo divino, fogo do céu. Diz que o fogo desceu e formou como uma língua de fogo que lambeu a água toda, porque a água não apaga o poder de Deus, não apaga a glória de Deus, não apaga as coisas do Senhor nosso Deus. Não. Então temos que aprender a viver, tem que cuidar com essa idolatria, entendeu? Ah, irmão Adilson, mas então, ora na tua casa, ora no teu trabalho. Recebi várias revelações de Deus trabalhando, mensagens que Deus me deu, estudo bíblico inteiro, o Espírito Santo comunicou-me enquanto eu estava trabalhando, e isso apresentando rendimento para o meu patrão, porque as minhas mãos trabalhavam, mas o meu coração estava em vigília com o Senhor. Aleluia! E o Senhor agraciou-me para agraciar a sua igreja. Não é para mim porque eu sou bom, porque eu sou... Não! Quem sou eu? Eu sou um coitado. Diante da avaliação do meu próprio ser, diante do Altíssimo, sou pó e cinza. Diante da condição de grandeza, nobreza, brilho, glória do Senhor, quem é o Adilson? Um germezinho, que ele olhou de lá e disse, eu vou te levantar, eu vou te usar, meu filho. Aleluia! E eu, quando venho aqui falar com vocês das coisas de Deus, eu venho em temor e tremor, porque é uma responsabilidade muito grande, para não ensinar bobagem, para não ensinar mentira, e para levar vocês pelo caminho que de fato levará vocês a se encontrar com Deus. Aleluia! Porque de que vale ministério que não te leva a Deus? De que vale oba-oba, luzes, fumaça,
De que vale? De que vale música, ritmos? Não, de que vale isso? De que vale pregação que não te leva ao encontro com Deus, que não te responsabilize com Deus, que não te leve a confiar mais em Deus, que não te erga para ser um soldado do Todo-Poderoso na terra? Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O que vale é essa comunhão que se faz a partir da absorção da palavra, que se transforma no coração num desejo de praticar, esse toque provocado pela verdade, que mexe com a nossa estrutura, e que nos faz iluminados por dentro, avaliando o que precisamos melhorar, o que precisamos tirar, o que precisamos acrescentar em nós mesmos, para então nós nos aproximarmos do nosso Deus humildemente e dizer para Ele: ô Senhor, quem está aqui é o Adilson, quem está aqui é o Cláudio, quem está aqui é cada um, cada nome. Sou eu, Senhor, aqui diante da tua face. Eu me reconheço pobre e necessitado, mas reconheço as riquezas da tua glória, a tua grandeza, o teu poder. Eu venho a ti, Senhor, para que tu faças de mim um servo teu de verdade. Faz de mim, Senhor, uma pessoa que faça diferença na terra. Quando eu entrar, Senhor, a tua glória vá diante de mim, e que quando eu sair, a tua glória me acompanhe. Senhor, que se eu entrar num lugar impuro, eu o purifique pela santidade da tua verdade. E se eu entrar num lugar puro, que nunca seja eu que contamine aquele lugar, meu Deus, para que eu honre o teu nome enquanto eu viver, e para que tu aches em mim, Senhor, um verdadeiro adorador, um servo teu de verdade, para que quando eu orar, tu abra as janelas dos céus, e quando eu abençoar, as pessoas sejam abençoadas, e quando, Senhor, eu estender as minhas mãos, que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Essa é a grande verdade da vida com Deus. Que no acampamento do terror, no meio do medo, no meio das dificuldades, eu te veja. Quando todos estiverem enxergando a morte, eu enxergue a vida. Quando todos estiverem decepcionados, Senhor, eu esteja me alegrando para transmitir a tua palavra, a tua verdade, o teu nome diante dos povos. Usa-me, Senhor, e serei uma bênção. Transforma-me, Senhor, e eu serei como um mensageiro teu. Essa é a palavra, essa é a verdade. Acampados no meio do medo, mas cheios de coragem. Acampados no meio do terror, mas sem ansiedade, descansados em Deus. Vivendo em meio às dificuldades, mas na certeza da vitória. Aleluia! Cercados por adversários, mas em pé como campeões. Aleluia! Enxergando coisas grandes e terríveis, mas na certeza que maior é o nosso Deus, aquele que está conosco. Essa é a palavra de Deus que quero deixar para vocês essa noite. Tinha muito mais coisa para falar, tinha muito mais coisa para dizer para vocês, mas as horas vão embora, e eu não quero vos cansar. Prepare-se para aprender mais de Deus.